Olá, eu sou Vanessa Luz, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda me parece que é o último capítulo desse livro. Estamos no último dia de aula de Um Monge Executivo. Acho que isso vale para qualquer disciplina, a enfermeira sugeriu. Seja aprender a usar um vaso sanitário, escovar os dentes, aprender a ler e escrever, ou qualquer nova habilidade que nos disciplinemos a aprender. De fato, agora que penso a respeito disso, disciplina tem como objetivo ensinar-nos a fazer o que não é natural. Maravilhoso, maravilhoso, Simeão exclamou. Através da disciplina, podemos fazer com que o não natural se torne natural, se torne um hábito. E vocês sabem que somos criaturas de hábitos. Vocês notaram que estão todos sentados nos mesmos lugares em que começaram no domingo de manhã? Você está certo, Simeão, respondi, sentindo-me um pouco tolo. Simeão continuou. Talvez alguns de vocês já conheçam os 4 estágios necessários para adquirir novos hábitos ou habilidades. Eles tanto se aplicam à aprendizagem de bons hábitos como a de maus hábitos, de boas ou de más habilidades, de bons e de maus comportamentos. O interessante é que eles se aplicam totalmente ao aprendizado de novas habilidades de liderança. Simeão caminhou até o quadro e escreveu: Estágio 1: Inconsciente e sem habilidade. Este é o estágio em que você ignora o comportamento e o hábito. Isto se dá antes de sua mãe querer que você use o vaso sanitário, antes de você tomar seu primeiro drink ou fumar seu primeiro cigarro, antes de você aprender a esquiar, jogar basquetebol, tocar piano, datilografar, ler e escrever, o que quer que seja. Você está inconsciente ou desinteressado em aprender a prática e, obviamente, despreparado. Ele voltou ao quadro e escreveu: Estágio 2: Consciente e sem habilidade. Este é o estágio em que você toma consciência de um novo comportamento, mas ainda não desenvolveu a prática. É quando sua mãe começa a sugerir o vaso sanitário. Você fumou seu primeiro cigarro ou bebeu, e isso caiu mal. Você pegou os esquis, tentou fazer uma cesta, sentou-se à máquina de escrever ou ao piano pela primeira vez. Tudo é muito desajeitado, antinatural e até assustador. Mas, se você continuar a lidar com isso, irá para o terceiro estágio. Ele se virou e escreveu: Estágio 3: Consciente e habilidoso. Este é o estágio em que você está se tornando cada vez mais experiente e se sente confortável com um novo comportamento ou prática. É quando a criança quase sempre consegue se controlar, quando você saboreia os cigarros e a bebida, quando já consegue esquiar razoavelmente, quando o datilógrafo e o pianista não precisam mais olhar para o teclado. Você está adquirindo o jeito da coisa nesse estágio. Qual seria a evolução final na aquisição de um novo hábito? Inconsciente e habilidoso, 3 pessoas falaram ao mesmo tempo. Exatamente, Simeão disse enquanto escrevia. Estágio 4: Inconsciente e habilidoso. Este é o estágio em que você já não tem que pensar. É o estágio em que escovar os dentes e usar o vaso sanitário de manhã é a coisa mais natural do mundo. É o estágio final para o alcoólico e o fumante, quando estão praticamente esquecidos de seu hábito compulsório. E quando você esquia na montanha abaixo, como se estivesse caminhando pela rua.
Este estágio descreve Michael Jordan na quadra de basquetebol. Muitos jornalistas esportivos zombaram de Michael Jordan, dizendo que ele joga como se estivesse inconsciente, o que é uma descrição exata do que acontece, muito mais do que eles imaginam. Com certeza, Jordan não tem que pensar em sua forma e estilo, pois isso se tornou natural para ele. Este estágio também serve para os datilógrafos e os pianistas altamente eficientes, que não pensam em seus dedos batendo no teclado. Tornou-se natural para eles. Greg, este é o estágio em que os líderes conseguiram incorporar seu comportamento aos hábitos e à sua verdadeira natureza. Eles são os líderes que não precisam tentar ser bons líderes, porque são bons líderes. O líder neste estágio não tem que tentar ser boa pessoa, pois ele é uma boa pessoa. Parece que você está falando da construção de caráter, Simeão, eu sugeri. Exatamente, John. A real capacidade de liderança não fala da personalidade do líder, de suas posses ou carismas, mas fala muito de quem ele é como pessoa. Eu achava que liderança era estilo, mas agora sei que liderança é essência, isto é, caráter. Sim, tenho pensado nisso, disse meu companheiro de quarto. Muitos grandes líderes tiveram diferentes personalidades e estilos muito diversos, e, no entanto, foram líderes eficientes. Você está certo, Simeão. Deve haver muito mais do que apenas estilo, Simeão acrescentou. Liderança e amor são questões ligadas ao caráter. Paciência, bondade, humildade, abnegação, respeito, generosidade, honestidade e compromisso. Estas são as qualidades construtoras do caráter. São os hábitos que precisamos desenvolver e amadurecer se quisermos nos tornar líderes de sucesso, que vencem no teste do tempo, a diretora disse. Peço licença para fazer uma citação que me parece aplicar-se ao que estamos vendo. Pensamento, pensamentos tornam-se ações. Ações tornam-se hábitos. Hábitos tornam-se caráter. E nosso caráter torna-se nosso destino. Deus do céu, que beleza de citação, Teresa! Exclamou o pregador. Sim, Deus seja louvado, o sargento resmungou quando a sessão terminou. Capítulo 7. A recompensa. Para cada esforço disciplinado, há uma retribuição múltipla. Jim Rohn. Eu estava sentado perto de Simeão em total silêncio, às 5:10 do nosso último encontro. De repente, ele se virou para mim e perguntou: Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu esta semana, John? Não tenho certeza, mas acho que alguma coisa ligada ao verbo amar, respondi imediatamente. Você aprendeu bem, John. Muito tempo atrás, um advogado, chamavam os advogados de escribas, perguntou a Jesus: Qual o mandamento mais importante do judaísmo? Tente compreender o contexto em que essa pergunta foi feita. O judaísmo evoluíra durante séculos e foi gravado em milhares de velhos pergaminhos, mas o advogado queria saber a única coisa mais importante da religião. E Jesus lhe disse simplesmente que era amar a Deus e ao próximo. O que significa que amar é mais importante do que ir à igreja ou seguir uma série de regras? Descobri que ser apoiado por uma comunidade amorosa em nossa jornada é certamente benéfico, mas amar é muito mais importante. Um sábio cristão, chamado Paulo, escreveu há cerca de 2 milênios que apenas 3 coisas importam: fé, esperança e amor. E acrescentou que a maior
E acrescentou que a maior delas é o amor. Acho que com amor você está no caminho certo, John. Sabe, Simeão, você não fez pregação para nós, nem nos impôs sua crença religiosa. Você é frade. No princípio, quando eu cheguei aqui, eu receava ser doutrinado. Acho que foi Agostinho quem disse que devemos pregar o evangelho em toda parte onde formos e usar palavras só quando necessário. Sim, bem, acho que você de fato não precisa de palavras. Sua vida é um exemplo para todos nós. Isto é, você é um modelo de generosidade, desistindo de tudo e vindo aqui para servir. Ao contrário, John, há muitas razões que poderiam até ser chamadas de egoístas que me levaram a escolher viver aqui, viver e servir aqui. Servir, sacrificar-me, obedecer ao reitor e à congregação produzem maravilhas para quebrar minha natureza autocentrada. Quanto mais quebro meu orgulho e meu ego, mais alegria tenho na vida. John, às vezes uma alegria tão absolutamente indescritível quando me dou aos outros que egoisticamente fico querendo servir mais. Eu gostaria de ter a sua fé, Simeão, mas a fé, a liderança, o amor e todas as outras coisas sobre as quais falamos esta semana são difíceis para mim e tão naturais para você. Lembre-se, John, as coisas não são sempre como parecem ser. Quando eu cheguei aqui, tudo me pareceu muito difícil. Só Deus sabe o quanto lutei e ainda luto para desapegar-me e doar-me aos outros. Mas confesso a você que é mais fácil agora, porque essas coisas se tornaram mais inconscientes e eu me tornei mais habilidoso. E Jesus me ajuda ao longo do caminho. Bem, eu sei que você acredita que Jesus o ajuda, mas eu sinto que preciso de um pouco mais de prova. Infelizmente, você não pode provar a existência de Deus. Você está certo, John. Não posso provar a você, empiricamente, a existência de Deus. Assim como você não pode, empiricamente, provar-me que Deus não existe. Contudo, vejo a prova da existência de Deus em todos os lugares para onde olho. Você provavelmente vê um mundo diferente do meu. Lembre-se do que falamos antes. Não vemos o mundo como ele é, nós o vemos como somos. Talvez eu precise começar a olhar para as coisas de maneira diferente. Lembre-se do poder da percepção seletiva, John. Vemos e encontramos as coisas que procuramos. Eu estava sentado no sofá meia hora antes da sessão da manhã, hipnotizado pelo fogo e completamente imerso em meus pensamentos. De repente, lágrimas começaram a rolar no meu rosto, algo que não acontecia havia mais de 30 anos. O sargento veio caminhando, sentou-se no sofá perto de mim, bateu no meu joelho e perguntou: Você está bem, parceiro? Eu apenas balancei a cabeça. Estranho, para minha surpresa, eu não estava envergonhado pelas lágrimas. Nem me senti obrigado a encobri-las. Deixei-as rolar. E o sargento continuou sentado lá, perto de mim, em silêncio. Estas são as nossas últimas horas juntos em grupo. E eu estou curioso a respeito dos pensamentos que vocês devem ter sobre o que discutimos. Alguns sim, mas ou e se na cabeça de alguém esta manhã? Estou com a sensação de que é trabalho demais, eu disse, minha voz um pouco quebrada. O esforço que vai ser necessário para estabelecer influência, o trabalho de prestar atenção, amar, doar-se aos outros e a disciplina para aprender novas práticas e comportamentos me levam a uma dúvida que me incomoda.
Simeão, vale a pena todo esse esforço? John, esta é uma pergunta que eu me fiz várias vezes durante anos. O líder que opta pela autoridade e influência precisa fazer muitas escolhas e sacrifícios. É necessária muita disciplina. Mas para mim é claro que foi para isso que nos inscrevemos quando voluntariamente resolvemos ser líderes. A treinadora começou a mexer-se na cadeira. Uma das coisas que dizemos a nossos atletas é que a disciplina exige dedicação e trabalho duro, mas, em compensação, sempre traz prêmios. Por exemplo, alguém aqui faz exercício regularmente? Eu tento andar de patins 3 ou 4 vezes por semana, disse a enfermeira. Chris continuou. Kim, você percebe quais são os prêmios pelo esforço e disciplina para patinar regularmente? Claro que sim, Kim respondeu com entusiasmo. Eu me sinto melhor, minha mente fica mais clara. Patinar me ajuda a manter a forma e a controlar a minha pressão, a minha tensão pré-menstrual. Há até um benefício espiritual, pois eu aproveito os momentos em que patino para meditar. Nós, treinadores, ensinamos aos jogadores que os ganhos obtidos se aplicam a qualquer disciplina assumida. Pensem nos prêmios pelo treinamento para usar o urinol, escovar os dentes regularmente, aprender a ler e escrever, tocar piano, aprender a costurar, seja lá o que for, seja lá o que você for aprender a fazer. Neste caso, a disciplina exigida para liderar com autoridade nos trará ganhos e benefícios. Você está certa, Cris, respondeu Simeão, parecendo satisfeito. De fato, há muitos prêmios, ou o que gosto de chamar de recompensas. Alguém pode citar alguma? Bem, vou começar pelo óbvio, a diretora respondeu. Quando optamos por doar-nos, servindo e nos sacrificando pelos outros, nós construímos influência. Um líder que sabe exercer influência é um líder cujas habilidades estão se desenvolvendo. Obrigado, Teresa. O que mais? Isso nos dá uma missão na vida, o sargento anunciou corajosamente. O que você quer dizer com isso, Greg? Simeão perguntou. Uma das razões pelas quais eu gosto da vida no exército é que ela nos dá uma missão, um objetivo, uma visão, uma razão para acordar de manhã. Como a treinadora disse, há várias recompensas pelo esforço disciplinado, inclusive a disciplina exigida para ser um militar, uma pessoa. A missão de construir autoridade, servindo aqueles pelos quais o líder é responsável, poderia dar ao líder uma visão real da direção que ele ou ela vai tomar. E quando se tem essa visão, a vida passa a ter um propósito e um significado. Linda colocação, Greg. Muito obrigado por esse presente, Simeão sorriu. Quando examinamos tudo o que se requer para liderar com autoridade, percebemos logo que isso exige muito trabalho e esforço. O trabalho de tratar os outros com bondade, de ouvir ativamente, de ter e expressar consideração, de elogiar, de reconhecer, de estabelecer o padrão, de deixar claras as expectativas, de dar às pessoas condições para manterem o padrão estabelecido. Isto é, de fato, uma missão diária, como Greg disse. Pensando nisso, o pregador acrescentou, disciplinar-se a liderar com autoridade parece uma declaração de missão pessoal. Há alguns anos, era comum as organizações definirem sua missão e registrarem o seu objetivo, mas nunca nos demos conta de como é importante ter uma declaração de missão do que queremos e pretendemos como indivíduos. Alguém uma vez disse que se não tivermos um objetivo definido, tem alguém riscando a tela. Nos
dispersaremos em ações sem sentido. Uma das coisas que aprendi na vida, Simeão acrescentou, foi que as declarações de missão das organizações são boas e acho até que servem a um propósito positivo. Mas nunca devemos esquecer que as pessoas aderem ao líder antes de aderirem a uma declaração de missão. Se aderirem ao líder, elas irão aderir a qualquer declaração de missão que o líder tiver. A diretora comentou: Estou muito grata a você, Greg, por levantar essa questão de missão, de objetivo e sentido. Nossos alunos estão à procura, às vezes desesperadamente, do objetivo e sentido do que fazem. E se essa necessidade não é satisfeita, voltam-se para as gangues, as drogas, a violência e um exército de alunos demônios para preencher o vácuo. Simeão acrescentou. Uma vez li um estudo sociológico feito a partir de uma pesquisa com 100 pessoas de mais de 90 anos. A pergunta era simples: se você tivesse que viver sua vida outra vez, o que faria de maneira diferente? As três respostas principais foram que elas se arriscariam mais, refletiriam mais e realizariam mais coisas que permanecessem depois que elas se fossem. Bem, liderar com autoridade, por certo, significa arriscar-se, o sargento disse sem hesitar. Se você topar com um chefe que se apoia no poder, é provável que em pouco tempo estará no olho da rua. Ei, Greg, tudo na vida é arriscado, eu reagi, principalmente para o líder. Você conhece o velho ditado: quanto mais perto do alto, tanto mais perto da porta. Bum Phillips, o ex-treinador do Houston Oilers, uma vez disse: há apenas duas espécies de treinadores: os que são despedidos e os que estão para ser despedidos. Encare essa: o líder corre risco de qualquer maneira. Eu gosto da parte da pesquisa que fala em refletir mais, a enfermeira disse tranquila. No princípio desta semana, Simeão nos pediu para refletir mais sobre a tremenda responsabilidade de ter seres humanos confiados ao nosso cuidado. Acho que esses 100 velhinhos estão certos. Devemos refletir mais sobre nossas responsabilidades hoje, e não quando tivermos em um asilo de velhos. O pregador acrescentou. Gosto da parte da pesquisa sobre realizar mais coisas que permaneçam depois da nossa morte. Passei muito tempo com idosos e essa questão de ter trazido uma contribuição para a vida dos outros é fundamental para o envelhecimento e a morte se de... para que o envelhecimento e a morte se deem em paz. No fim, a única questão importante será: que diferença nossas vidas fizeram no mundo? Se exercermos liderança dentro do conceito que vimos durante esta semana, teremos a oportunidade única de fazer uma real diferença na vida dos outros. A alternativa é seguir a multidão e liderar a maneira antiga do faça isso ou se não. Mas, claro, os que seguem a multidão nunca serão seguidos por ela. A diretora disse: fazer diferença na vida dos outros é muito importante. Uma tribo de índios americanos tem um velho ditado que diz: quando você nasceu, você chorou e o mundo se regozijou. Viva a sua vida de tal maneira que, quando você morrer, o mundo chore e você se regozije. Que ditado bonito, Teresa, a enfermeira exclamou. Simeão, parece-me que outra recompensa seria uma vida de harmonia espiritual. Se de fato estivermos liderando com autoridade, nos doando aos outros, estaremos seguindo a regra de ouro. Nossas vidas estarão em sintonia com Deus ou com nosso poder mais alto,
se preferirem. Fiz um curso de religiões comparativas e me lembro de ter lido o clássico de Houston Smith, The Religions of Man, As Religiões do Homem. No epílogo, ele discute o relacionamento entre as grandes religiões do mundo e conclui que, num ponto muito importante, elas são iguais, isto é, cada uma das grandes religiões contém uma versão da regra de ouro. Grande observação, Kim, a treinadora comentou. Eu sempre quis saber como integrar minhas crenças espirituais com meu trabalho, e acho que estou encontrando uma pista aqui. Como Vince Lombardi disse, nós não temos que gostar dos nossos colegas e sócios, mas, como líderes, somos instados a amá-los e tratá-los como gostaríamos de ser tratados. E como quero ser tratada? Quero que meu líder seja paciente comigo, me dê atenção, me valorize, me incentive, seja autêntico comigo, me trate com respeito, satisfaça minhas necessidades quando surgirem, me perdoe quando eu errar, seja honesto comigo, me dê retorno, me dê condições para atingir os objetivos e, por fim, seja comprometido. Então, a regra de ouro diz que devo me comportar em relação aos meus liderados, exatamente como eu gostaria de ser tratada. Ficamos por aqui neste dia de leitura. Espero que vocês estejam aplicando, reouvindo, fazendo anotações, para que esse livro realmente traga uma mudança em sua vida. Se você chegou até aqui ou ficou até aqui nessa leitura, e ainda não se inscreveu no canal, aproveite e faça isso agora. Se inscreva, deixe seu like, leia a descrição do vídeo e se é seu primeiro dia, peça a playlist completa para que você possa acompanhar desde o início. Um beijo no seu coração. Eu sou Vanessa Luz e nos vemos na próxima leitura.